Olá, turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Baldatti, eu sou professor de Física. O canal é o Física na Bagagem. Vamos lá? Muito bem, turma. Preparei um materialzinho aqui para vocês para falar desse conceito. Mais uma vez, né, a gente já fez uma dedução pela diferença de pressão entre dois pontos no interior do líquido. Quem não viu, vá ver esse vídeo. Olha só que vídeo interessante esse, pessoal, da Univesp, onde o professor Cláudio, que é esse daqui que está segurando a garrafa, e o professor Gil da Costa Marques, eles vão mergulhar uma garrafa. Essa garrafa, aqui no finalzinho dela, tem mercúrio, tem um pouco de mercúrio. O mercúrio, ele tem 13 vezes mais a densidade da água. Então, o que vai acontecer aqui? Como a garrafa está cheia de ar, ela ocupa um certo volume, que vai ser exatamente aquele volume que ela vai conseguir deslocar um volume de líquido maior. E você lembra que o empuxo, ele depende do volume de líquido deslocado. Então, o empuxo vai ser grande e a garrafa vai boiar. Depois vocês vão ver que ele vai tirar a tampinha e vai tirar o ar de dentro da garrafa. Aí ele vai mexer no volume dela. Então, diminui o volume da garrafa, ela vai ocupar, portanto, menos volume de líquido. Então, quando o volume de líquido deslocado é menor, o empuxo também é menor. Aí você vai ver o peso vencendo o empuxo e a garrafa descendo. Bem interessante esse vídeo para entender a importância do volume de líquido deslocado nessa força que a gente chama de empuxo. Vamos assistir? Coisa que a gente pode mostrar, por exemplo, usando esse potezinho aqui com mercúrio, né? Então aqui tem o mercúrio, que é um líquido... Uma densidade 13 vezes, maior, quase 14 vezes maior do que a da água, né? Exatamente. Um pouquinho de mercúrio que tem, então, né, já é suficiente para fazer essa garrafinha afundar até esse nível aqui, né? Então, nessa situação, o empuxo está maior do que o peso, então ele consegue, então, boiar, né? Agora, eu mantendo o mesmo peso dele, abrir e amassar um pouquinho a garrafa, né? O que eu estou fazendo agora? Diminuindo o volume do líquido que foi deslocado. Ele vai afundar agora, né? Ele vai afundar. Interessante. Certo? Uma demonstração simples, né? Simples, dessa regra aí, né? Do volume do líquido que for deslocado. Muito legal, né? Agora, vamos para uma outra parte importante, que são as observações com relação a esse conceito, já que a gente aprendeu por dois caminhos. A gente aprendeu a calcular o empuxo pela diferença dos pontos de um corpo imerso em água, né? Pela diferença de pressão. A gente aprendeu aplicando diretamente a ideia do princípio de Arquimedes, que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. E a gente tem algumas observações importantes para fazer a esse respeito. Então, como observações, vamos anotar uma série de coisas aqui, é que o ponto de aplicação do empuxo, turma, é sempre no centro de gravidade. O ponto de aplicação do empuxo é o centro de gravidade da porção de fluido que foi deslocada pela presença do sólido. Perfeito. A gente vai para a nossa observação de número 2. A gente vai dizer que essa lei de Arquimedes, ela vale mesmo se eu tiver dois líquidos. O princípio de Arquimedes pode ser aplicado mesmo no caso em que o sólido esteja mergulhado simultaneamente em dois fluidos diferentes. Certo? Essa daí cabe até um desenho. A gente pode até aproveitar um pouco desse desenho aqui, pegar um líquido menos denso que a água, o óleo, fluido 2. Aí o que apareceria ali seriam dois empuxos. Eu teria que fazer assim, ó, pôr um empuxo aqui e pôr um segundo empuxo. Claro que os dois teriam que ser desenhados no centro de massa, né, turma? Mas aí o desenho não ficaria didático, né? Posso até deixar eles meio juntos assim, ó, como se eles estivessem desenhados no centro de massa, mas agora é mais importante diferenciar um empuxo de outro, né? Então ficaria algo desse tipo, ó. Na verdade, todas as forças deveriam atuar no centro de massa, mas a gente vai fazer assim, ó. Então, esse é o fluido 2,
Então, fluido 2, a gente vai ter o empuxo 2. Beleza. Como eu calcularia esse empuxo 2? O empuxo 2, em módulo, seria a densidade do fluido 2 vezes o volume do corpo que está imerso, mas só a parte que está imersa no líquido 2, vezes a gravidade. O mesmo valeria para o empuxo 1. Esse aqui, ó, empuxo 1. Pronto. Então, tendo esse cara aqui como fluido 1, aí o módulo do empuxo 1 seria densidade do fluido 2, o volume do corpo imerso, mas apenas o que está imerso no fluido 2, vezes a gravidade. Aí vou diminuir um pouquinho para o pessoal da outra rede visualizar. Vamos ver se deu para ver, que agora deu, né? Observação 1 e observação 2. Seguindo ainda as nossas observações, existe uma limitação do princípio de Arquimedes. Observação 3. O princípio de Arquimedes não, vou até fazer assim, ó, pode ser aplicado quando o fluido não banhar a face inferior do sólido. Como assim? Vamos fazer um desenho também. Vamos pegar aquele desenho lá da outra aula. Pronto, agora sim. Então, explicando essa observação 3, se eu tiver um corpo dentro da água e a face inferior desse corpo, que eu vou aumentar aqui, ó, e vou indicar se esta face aqui, que tem a área A, se ela tiver grudada na face inferior, não sendo banhada, então, de modo algum pelo fluido, aí o que vai acontecer é o seguinte, aí a gente vai ter uma força de pressão no fluido aqui, ó, que gruda o corpo, que gruda esse corpo embaixo. Então, essa vai ser a força F. Para calcular essa força F, a gente vai precisar calcular a pressão do desnível, coisa que a gente está acostumado a fazer. Então, vou ter que pegar essas alturas, venho aqui, ó, pego a altura da superfície, vou pegar essa distância daqui, e aí eu consigo fazer a minha continha dessa observação, né? Que vai ser a seguinte. Pensando que isso daqui é a profundidade H, e eu quero calcular essa força, eu vou lembrar então, a força é a pressão nesse ponto aqui, né, vezes a área, que é a mesma área ali de baixo, né? Essa tampinha vermelha aqui, ó. Então, essa força, ela vai ser igual. Aí vou ter que calcular a pressão, e a pressão total vai pelo teorema de Stephen, né? A pressão externa, que é a atmosférica, mais a pressão devido à coluna líquida, que vai ser a densidade do fluido, tá? Vezes a gravidade, vezes a profundidade. Certo? Então, bem importante você saber essa limitação do princípio de Arquimedes quando o corpo não é banhado em sua face inferior. Aí a gente tem essa consequência, certo? E uma última observação para a gente fechar é que, observação 4, portanto, o princípio de Arquimedes é válido, quer o sólido esteja totalmente imerso ou apenas flutuando na superfície do líquido. Então, agora sim, a gente tem a teoria completa, pelo menos dessa primeira parte, teoria completinha. Deixa eu colocar aqui para o pessoal das duas redes. Então, para uma rede já dá para tirar o print das observações, print 1 e o print 2. E para outra rede, vou aumentar um pouquinho aqui. Pronto, o pessoal da rede de vídeos horizontais
também consegue tirar o seu print, desde a primeira demonstração à segunda demonstração com as observações. E aí a gente volta para cá só para dar um tchau. É isso aí, pessoal. Próximo vídeo, exercício sobre isso e mais observações pontuais. Aí assim a gente vai desenvolvendo a teoria, também praticando os exercícios, que é bem importante, tá? Então a gente faz um pouquinho de teoria, um pouquinho de exercício, às vezes a teoria vai dentro dos exercícios. Beleza? Curta, compartilhe e é isso aí. Bons estudos, pessoal. Um abração. Tchau, tchau.